Então, semana passada, nós não tivemos aulas por conta, na terça-feira à noite, por conta do feriado, tá? E nós, né, iremos iniciar um novo assunto, né? Da unidade 3, tá? Nossa aula de hoje, ela abordará o sistema imunológico. E, inclusive, eu vou fazer algumas abordagens, né? Que vamos tentar contextualizar, né, essa pandemia com algumas questões, alguns conteúdos do assunto de hoje. Tá? Então, nós iremos falar, né, de alguns temas bem atuais na aula de hoje. Ei, professor, o senhor pode... Diga. Ei, meu amor, o senhor tem como disponibilizar a aula da terça-feira passada, que foi feriada? Eu não sabia que tinha esse negócio de assistir aula à noite, não. Fiquei sabendo agora. Tá? É Tá. porque, assim, como eu disponibilizo os links para todo mundo, né? Porque o aluno ele pode assistir por exemplo, terça-feira passada eu falei para os alunos que eles poderiam, da terça-feira, assistir a aula na quarta, ou na quarta manhã, ou quarta noite, ou quinta noite, perdão. Para a gente não, né, não ter que atrasar conteúdo. Mas, assim, eu vou disponibilizar. Eu ia disponibilizar hoje à tarde o conteúdo, porém, né, hoje à tarde eu passei a tarde toda sem internet. E, graças a Deus, agora às 6h30, 6h20, a internet voltou a tempo de eu dar a aula de hoje. Tá? Mas amanhã não se preocupe que eu vou disponibilizar as aulas da semana passada e da semana atrasada, tá bom? No caso só da semana passada, né? Que vai cair na prova é só semana passada, da semana passada para frente. Isso. Inclusive, Tiago, acho que foi tu que falou comigo esse dia no WhatsApp, não foi? Não é Paulo, Paulinho. Ah, Foi. Paulo, perdão, foi. Tá, tu já tá há um bom tempo, né, no grupo lá do WhatsApp? Mais ou menos. É, um tempinho já, mas... Porque teve uma época em que eu disponibilizei todos os slides da disciplina, da aula número 1 até a 12ª, se eu não me engano, a 13ª aula. Então, o número dessa aula aqui é qual, professor? É a aula número 8. 8, no caso seria a 7, né? Ah, mas assim, isso. Mas só que 7 e 8. a aula de hoje foi justamente a única que eu não disponibilizei o slide, tá? Eu vou Ah, tá. disponibilizar posteriormente, tá bom? Mas a 7 tem lá. 7 tem a 9, a 10, a 8 também, que é um slide semelhante a esse aqui, o mesmo assunto, tá? Só que eu dei uma repaginada e aí acabei utilizando esse slide mais recente. Tá bom. Então, hoje nós iremos falar, né, como já falei, sobre o sistema imunológico, né? A gente já falou nas aulas passadas sobre o sistema imune, né? Nós já discutimos de maneira bem rasa o sistema imunológico, né, que é o mecanismo de defesa do organismo humano. Esse sistema também é encontrado em outros organismos mais primitivos, tá? Mas nós iremos nos ater ao sistema imune humano, tá? Então, a gente já falou de sistema imunológico nas aulas passadas, na unidade 1 e na unidade 2. E nós iremos abordar novamente agora, tá? Então, na aula 2, na unidade 2, a gente falou sobre o sistema hematológico, e nós falamos lá das células de defesa, né, dos leucócitos. E os leucócitos, eles pertencem, tá? Além de pertencer ao sistema hematológico, eles também pertencem ao sistema imunológico, porque essas células de defesa, essas células brancas do sangue são células de defesa. Então, a imunologia é a ciência, né, o ramo da ciência que estuda a defesa dos organismos contra infecções. Então, existem sistema imunológico em diversos organismos, né, desde o ser humano, que são dos mais evoluídos, até um dos mais
evoluídos. Inclusive, até bactéria tem sistema imunológico, tá? Então, os seres humanos, eles vivem cercados de micro-organismos, e muitos desses micro-organismos, eles causam doença. Exemplo, a nossa pele, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, e essa pele, ela é colonizada externamente por diversos micro-organismos, e muitos deles causam doença. Mas, professor, se a pele do ser humano, ela é colonizada por diversos micro-organismos, por que então que o organismo humano não vive em uma constante infecção? Justamente porque a pele, ela é um componente do sistema imunológico, né? Ela ajuda na defesa do organismo, porque a pele, ela é uma barreira física que impede a penetração de micro-organismos, tá? Então, a nossa pele, ela impede a entrada de bactérias, de fungos e até de vírus. Professor, mas eu tenho visto ultimamente, né, que nos jornais tem indicado para que todos nós lavemos as mãos, né? Por que que o senhor me falou que a pele é impenetrável até vírus, e por que a gente precisa de lavar as mãos? Porque as mãos, elas, apesar de não serem locais de penetração do vírus, as mãos podem ser veículo de contaminação, tá? As minhas mãos, quando tocam uma superfície contaminada por vírus, alguém que espirrou ou que falou perto, né, em que as partículas virais se dissiparam, né? Quando a minha mão toca aquela superfície contaminada, a minha mão vai ficar contaminada. E quando eu levo essa minha mão para o nariz, ou para a boca, ou para coçar o olho, eu acabo veiculando esse vírus. Né? O vírus, ele penetra o corpo principalmente pelas mucosas, mucosa oral, mucosa nasal, mucosa ocular, né? Ou mucosa do nariz, ou do ouvido. Então, esse sistema imunológico, apesar da gente estar exposto diariamente, continuamente, a esses micro-organismos, raramente a gente vai ter uma infecção. Isso acontece, por exemplo, quando a pele ela é rompida através de um ferimento, e aquele ferimento, através da laceração da pele, que foi destruída, o micro-organismo consegue penetrar o organismo, tá? Porque a pele foi rompida, e em decorrência disso, ele vai ter uma porta de entrada ali pelo ferimento. Mas como que o corpo se defende de micro-organismos? Uma pergunta bem frequente. Outra pergunta: quando a infecção ocorre, como é que o corpo ele faz para eliminar esse micro-organismo e se recuperar, voltar ao estado de saúde? É outra pergunta frequente. Outra pergunta: por que os seres humanos, né, desenvolvem imunidade duradoura? Isso quer dizer o quê? Quando eu adoeço de uma determinada enfermidade, depois que eu fico curado dessa enfermidade, raramente eu vou adoecer de novo daquela mesma enfermidade. Por exemplo, indivíduos que já tiveram catapora, que já tiveram sarampo, já tiveram coqueluche, né, conhecida popularmente por tosse braba ou tosse de cachorro, indivíduos que tiveram cachumba, né, conhecido popularmente como papeira, né, são doenças em que o sistema imunológico, após a cura, a recuperação, esse sistema imunológico cria uma memória, né? E, por conta disso, o indivíduo não vai adoecer daquela mesma enfermidade. Você só vai adoecer uma vez, né? Por que isso acontece? Porque o vírus causador dessas doenças, ao gerar uma infecção, o sistema imunológico se ativa e, logo após a ativação, ele cria uma memória imunológica contra esse micro-organismo e impede que ele gere uma segunda infecção, tá? Exemplo, a dengue, ela é também uma doença viral, só que a dengue é causada por três cepas de vírus: dengue 1, dengue 2 e dengue 3. Se o indivíduo adoecer de dengue causada pelo vírus da dengue tipo 1, ele não, depois que ele ficar curado, ele não vai mais adoecer da dengue causada pelo vírus tipo 1. Porque, após a recuperação, seu sistema imunológico cria essa memória imunológica. Ele pode ter dengue
causada pelo vírus tipo 2 ou tipo 3, mas não pelo tipo 1, ao qual ele já adoeceu. Tá? Nós iremos falar nessa aula de hoje também sobre como esse sistema imune cria essa memória imunológica. Tá? E, inclusive, tem se visto na televisão, quem está acompanhando os noticiários, é um objeto de estudo recente com relação à doença, né, Covid-19. Tá? Não se confundam. A Covid-19 é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Tá? Então, o vírus não é o Covid-19. O vírus é o SARS-CoV-2. Tá? A doença causada por esse vírus que é a Covid-19. Então, o que se tem pensado é o indivíduo, uma vez, né, contaminado pelo vírus SARS-CoV-2 e desenvolvido a doença Covid-19, ele pode adoecer novamente ou não? Os estudos mais recentes ainda não têm essa resposta. Para que a gente entenda, o professor Marcelo acabou de dizer que o indivíduo que ele adoece de um determinado vírus, ele não vai adoecer de novo. A resposta para essa pergunta é: o vírus, ele sofre muitas mutações de maneira rápida? Se sim, esse vírus ele pode causar uma doença no ser humano e depois sofrer uma mutação, se modificar e aquele vírus novo, aquele vírus modificado, mutado, ele não vai ser reconhecido pelo sistema imunológico daquele indivíduo que sofreu a infecção pelo vírus original. Tá? Então, se esse vírus ele sofre mutação de forma muito frequente, essa doença ela pode, né, contaminar o indivíduo mais de uma vez. Tá? Mas isso ainda não foi confirmado pelos estudiosos que estão, né, acompanhando de perto essa pandemia. Então, para que o sistema imunológico ele seja ativado, ele obedece etapas, né, para a construção da resposta imunológica, né, da proteção do organismo frente a agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos eles podem ser, né, exemplificados como vírus, bactérias, fungos, partículas inanimadas, né, como grão de poeira, grão de pólen, qualquer substância estranha, até moléculas de veneno, né, moléculas de alimentos, inclusive, pode ativar o sistema imunológico. Então, quando o organismo ele é invadido por um agente infeccioso, a primeira etapa, né, da resposta imunológica é o reconhecimento desse agente infeccioso pelas células de defesa. Tá? Nós temos várias células no nosso organismo que compõem o sistema imunológico. Nós temos os leucócitos que participam de uma parte do sistema imunológico chamado de sistema imune inato. Essas células brancas, elas proporcionam uma resposta quase que instantânea. Logo após a penetração do agente infeccioso, as células do sistema imune inato, que são células fagocitárias, fagocíticas, elas reconhecem aquela partícula como uma partícula estranha, diferente das partículas do próprio organismo, né? As proteínas que compõem aquele agente infeccioso são diferentes das proteínas encontradas normalmente no nosso corpo. Então, essas células percebem que essas proteínas, essas substâncias que compõem o agente infeccioso são diferentes das encontradas normalmente no nosso corpo. E, ao reconhecerem, elas promovem a fagocitose, gerando uma destruição desse patógeno. Também existem linfócitos que participam da outra parte do sistema imune, chamado de sistema imune adaptativo. Esse sistema imune adaptativo, esses linfócitos, eles são capazes de montar uma resposta contra a infecção. Essa resposta, ela é mais efetiva, ela é mais duradoura, e é justamente essa resposta que cria uma memória imunológica. Porém, essa resposta imunológica promovida pelo sistema imune adaptativo, ela é mais demorada. Ela começa a ser produzida,
né, de 12 horas depois da infecção, mas ela só vai estar no seu auge, né, geralmente 7 a 10 dias depois do início da infecção. Esse sistema imune adaptativo é o responsável pela produção de anticorpos e de células especializadas no combate dessas infecções. Então, os anticorpos que são produzidos pelo nosso sistema imunológico, eles demoram para ser produzidos, não é produzido logo de imediato. É necessário todo um processo, né, de ativação do sistema imune adaptativo, que é o sistema imune, a parte do sistema imunológico mais efetiva, porém, isso demora um pouquinho. Então, a segunda etapa da construção imunológica, depois que esse micro-organismo ele é reconhecido, ele precisa ser contido, né? Ou ele precisa ser ou contido, ou ele precisa ser desacelerado. Então, conter a infecção e, se possível, eliminar essa infecção por completo é uma tarefa do sistema imunológico. E ela vai ser promovida pelas células imunes efetoras. Que células são essas? Nós temos, além de células, nós temos outros componentes, tá? Um dos exemplos do sistema imune efetor é o sistema complemento de proteínas sanguíneas. O sistema complemento é uma série de proteínas encontradas no plasma sanguíneo, que estão inicialmente inativadas, mas com a presença do patógeno, a presença de um agente infectante no sangue, a presença dele promove a ativação do sistema complemento. Esse sistema complemento é uma série de reações de proteínas encontradas no sangue que tem a capacidade final de melhorar o reconhecimento desse patógeno pelas células fagocitárias ou também de promover a destruição, a lise desse patógeno no sangue. Então, resumindo, o sistema complemento é uma reação em cadeia de proteínas que melhoram, né, a resposta imunológica, auxiliando as células de defesa ou destruindo de forma efetiva o patógeno. Os anticorpos também são proteínas de defesa produzidas pelo linfócito B, que tem a capacidade de reconhecer o agente infectante e também melhorar a sua eliminação, seja ligando-se diretamente ao patógeno e impedindo a sua locomoção, seja facilitando a fagocitose, ou seja também ativando o sistema complemento. Tá? E também, outra função efetora do sistema imunológico é a capacidade destrutiva dos linfócitos e outras células de defesa, que reconhecem o patógeno, fagocitam esse patógeno ou induzem a destruição das células infectadas por esse patógeno. Mas, em contrapartida, esse sistema imunológico, uma vez ativado, ele não pode ter uma reação exagerada, tá? O sistema imunológico ele precisa ter uma regulação para que essa resposta imunológica não seja exagerada, tá? Então, existe uma autorregulação do sistema imunológico que impede essa ativação exacerbada. Mas, se essa ativação exacerbada acontecer, o que vai... Só um momento. Se essa ativação exagerada do sistema imunológico acontecer, que consequência o organismo terá? Né? A ativação exagerada do sistema imunológico gera uma hipersensibilidade, o que a gente chama popularmente de alergia. Tá? Então, a alergia é um mecanismo de ativação exagerada, excessiva do sistema imunológico. Então, essa regulação do sistema imunológico é extremamente importante nas respostas imunes. E a falha dessa regulação, né, pode gerar uma ativação exagerada do sistema imunológico que contribui para o desenvolvimento de determinadas doenças, como as alergias, que eu falei para vocês, e também as doenças autoimunes. Doenças autoimunes também são distúrbios no funcionamento do sistema imunológico. O que acontece? Normalmente, o sistema imunológico, quando ele está funcionando de maneira correta, as células de defesa têm a capacidade de reconhecer o que é do próprio organismo e não atacar.
né? E reconhecer o que é estranho ao organismo e atacar somente o que é estranho, tá? As células de defesa, elas reconhecem as células do próprio organismo e toleram a presença dessas células, que a gente chama de tolerância imunológica. Então, quando uma célula de defesa do meu organismo entra em contato com uma célula do meu fígado, ela não vai atacar essa célula do fígado, porque ela sabe que aquela célula pertence ao meu organismo. E assim com as demais células. Mas pode acontecer, né, do sistema imunológico se equivocar e as células de defesa começarem a atacar determinadas células do próprio organismo, gerando a destruição, a autodestruição do organismo, tá? Esse conjunto de doenças ocasionadas por esse erro é chamado de doenças autoimunes, né? Nós temos várias doenças... Oi? Nesse caso, nesse caso que o câncer ele é desenvolvido quando a célula do nosso corpo não reconhece uma outra? Não. Nesse caso, não, né? Não. O que acontece na célula tumoral é que a célula do organismo ela sofreu uma mutação genética e essa mutação genética promove o aparecimento de uma célula maligna. É uma mutação genética que gera uma aberração dessa célula. E essa célula mutada, ela começa a produzir outras células com a mesma mutação. E aí, à medida que elas vão se multiplicando, elas vão gerando ali uma massa de células aberrantes, massa de células tumorais. Tá? Exemplo de doenças autoimunes. Deu para entender? Vou falar de algumas doenças autoimunes. Deu. Por exemplo, quando a nossa célula de defesa, ela reconhece as células da pele que produzem melanina, chamadas de melanócitos, reconhecem essa célula como estranha. Então, quando isso acontece, as células de defesa começam a atacar esse melanócito, destruindo esse melanócito. Ora, o melanócito é quem produz a melanina. E à medida que essas células de defesa começam a atacar as próprias células do organismo que produzem melanina, isso começa a aparecer umas regiões despigmentadas da pele, regiões esbranquiçadas, que é o início do vitiligo. Então, o vitiligo, que é uma doença autoimune, ela é desencadeada por esse erro do sistema imunológico, em que as células de defesa começam a atacar as células produtoras de melanina. E à medida que esse ataque aumenta, as manchas esbranquiçadas no corpo, despigmentadas, elas avançam. Outro tipo de doença autoimune... Mas essas manchas, elas têm cura ou não? Essas manchas, elas têm cura chamada vitiligo? Tô falando se essas manchas chamadas de vitiligo, elas têm cura? Olha, cura ainda não tem, né? O que a gente tem é tratamento para ela, tá? Quais são os tratamentos mais eficazes? É a utilização de corticoides, né? Os corticoides, que são medicamentos anti-inflamatórios, eles também são imunossupressores. O que isso quer dizer, professor? Eles eles reduzem a ação do sistema imunológico. Então, se o defeito é no sistema imunológico, o uso de medicamentos que bloqueiam o sistema imunológico, reduzem a sua ação, reduz esse efeito danoso do sistema imunológico. Tá? Outro tratamento para as doenças autoimunes é o transplante de medula óssea. Por que o transplante de medula óssea pode ser eficaz? Ora, se o defeito é do sistema imunológico, das células do sistema imunológico, quem é que produz as células do sistema imunológico? A medula óssea. Então, eu receber uma medula óssea de um paciente, né, de um doador que não tem doença imunológica, que não tem doença autoimune, pode fazer com que essa medula que foi transplantada para o paciente comece a produzir leucócitos que não reconheçam as células do próprio organismo como estranhas. Deu para entender? Deu sim. Perfeito. Então, existem outras doenças que são também autoimunes. Eu já falei do vitiligo, mas também tem o diabetes insípido, ou diabetes juvenil. O diabetes juvenil, ele é causado quando o indivíduo, ele tem
né, um defeito no sistema imunológico em que as células de defesa começam a atacar as células do pâncreas, produtoras de insulina, chamadas de células beta-pancreáticas. Então, a destruição das células produtoras de insulina pelo sistema imunológico faz com que o indivíduo não consiga mais produzir insulina, ou produz em pequena quantidade. E isso faz com que ele tenha dificuldade de regular os níveis de glicose, gerando diabetes. Diabetes juvenil. Outra doença autoimune é a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto acontece quando o sistema imunológico começa a atacar as células da tireoide, achando que elas são estranhas. Tá? E aí a destruição das células da tireoide faz com que o indivíduo tenha um hipotireoidismo causado pelo esse efeito autoimune. Temos várias doenças, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, alopecia areata é um tipo de calvície, né, que o sistema imunológico começa a reconhecer as células da raiz do cabelo, né, do bulbo capilar, como estranhas, e começa a atacar essa célula, a raiz do cabelo, gerando queda do cabelo e não reposição do fio capilar. E aí o indivíduo vai ficando careca, tá? Vai ficando com perda de cabelo. Certo? Então, outra importante etapa da construção imunológica é a memória imune, né? A memória imunológica, ela é uma característica particular do sistema imune adaptativo, né? A gente já falou que o sistema imunológico, e já vou falar também, que o sistema imunológico ele é dividido em duas partes, o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Vamos já falar a diferença dos dois. Então, o sistema imune adaptativo é uma parte do sistema imunológico que cria a memória imunológica, ou seja, uma vez que você adoeça de uma determinada doença causada por micro-organismos, o teu sistema imunológico vai criar uma memória contra aquele patógeno, ele vai reconhecer aquele patógeno quando ele tentar gerar uma nova infecção. E aí você não vai adoecer novamente daquele mesmo patógeno, tá? Isso é a explicação de por que as pessoas que têm catapora só tem uma vez, por que tem sarampo só tem uma vez. Eu tive hepatite A, né, quando eu era criança, aos 6 a 8 anos de idade, fiquei muito mal. E aí, essa doença ela é causada por um vírus, né, o vírus da hepatite A. Então, vírus da hepatite A, eu nunca mais vou ter, porque o meu sistema imunológico, desde há mais de 25 anos atrás, entrou em contato com esse micro-organismo, né, e criou uma memória imunológica. Depois que eu fiquei curado da hepatite A, o meu sistema imunológico, ele reconhece esse vírus com mais facilidade, e quando ele tenta entrar no meu organismo, o meu sistema imunológico destrói ele antes que ele gere uma doença. Então, a memória imunológica é a capacidade que o sistema imune tem de produzir uma memória imune. De modo que, mas só preste bem atenção, para que essa memória imunológica ela seja construída, é necessário que o nosso organismo tenha um contato inicial com esse agente infeccioso. Tá? Então, você não pode já nascer imunizado a determinado micro-organismo. Você precisa primeiro entrar em contato com ele. Esse contato pode ser de duas formas. Ou quando você adoece, né? E aí você vai gerar uma memória imunológica, ou você pode se vacinar. A vacina, ela é um produto farmacêutico em que nós temos ali proteínas, né, do vírus ou da bactéria causadora da doença, ou até a bactéria e o vírus, né, tratado quimicamente. Algumas vacinas são produzidas com a bactéria ou vírus vivo. Tá? Só que esses micro-organismos, eles são tratados quimicamente para impedir que ele seja capaz de gerar uma infecção. Então, são vírus, são bactérias que foram tratadas quimicamente, estão ali ativas, mas não são capazes de gerar uma infecção, tá? Só explicando, né? Eu falei um conceito meio que equivocado. Vírus, ele só é considerado vivo quando ele está dentro de uma célula, tá? Vírus fora da célula, ele não é considerado um ser vivo, porque ele não tem toda a maquinaria biológica para se reproduzir.
O vírus só é considerado vivo quando ele penetra uma célula hospedeira e utiliza a maquinaria celular da célula hospedeira para se reproduzir. Fora da célula, o vírus é considerado apenas como uma partícula, né, infecciosa. Tá? Então, dizer que o vírus ele fica vivo fora da célula, isso é mentira. Tá? O vírus não fica vivo. O que ele pode ficar é infectante. Ele pode ter a capacidade de infectar uma célula, mesmo fora do organismo. Tá? Então, eu vejo alguns especialistas falar, o vírus fica vivo 72 horas fora do organismo. Isso não é verdade. Ele vai ficar infectante. Ele é uma partícula que até 72 horas ele tem uma viabilidade de gerar uma infecção. Mas vírus fora da célula não é considerado ser vivo. Tá? Uma vez você exposto a esse agente infeccioso, seja adoecendo ou sendo vacinado, seu sistema imunológico ele vai criar uma reação, né? Seja através da doença ou através da resposta à vacina, onde o sistema imunológico ele cria uma memória imunológica e impede que esse patógeno ao qual você foi apresentado, que você teve contato inicial, você não adoeça novamente ou não adoeça no caso da vacina. Então, essa memória imunológica, ela tem uma imunidade protetora, né? E duradoura também. Enquanto essas células do sistema imunológico de memória estiverem vivas, você vai estar protegido contra essa infecção. Professor, mas já me vacinei algumas vezes e contra a gripe, e eu gripei logo após a vacinação. Isso não é verdade. Tá? Não existe isso de você se vacinar e depois pegar uma gripe. Algumas até dizem assim, eu acho que essa vacina estava errada. Ela foi fazer com que eu me gripasse. Não é verdade. O que acontece é o seguinte, quando você se vacina, o teu corpo ele está entrando em contato com partículas, né, infecciosas, né, com agentes infectantes. O teu sistema imunológico ele vai gerar uma resposta. E essa resposta, ela inclui né, estado febril, mal-estar, né, indisposição, alguns sintomas que se assemelham a um resfriado, mas não é gripe, tá? O que acontece é que essa alteração do teu organismo depois da vacinação mostra que a vacina ela está ativando o sistema imunológico, gerando uma febre, uma indisposição. Mas isso não é gripe. Isso mostra, de fato, que a vacina está ativando o sistema imunológico. Isso é bom, né? Indica que a vacina está surtindo efeito. As células do sistema imunológico, como a gente já viu nas aulas passadas, elas são oriundas da medula óssea, que é um tecido avermelhado encontrado dentro das cavidades, né, das extremidades dos ossos, né, principalmente no fêmur e nos ossos da bacia. Né, nas extremidades, nas epífises ósseas, são encontradas ali um tecido avermelhado que se assemelha com o sangue, mas na verdade aquele tecido dentro dos ossos é chamado de medula óssea. E esse tecido tem a capacidade de produzir as células do sangue. As células vermelhas, também chamadas de glóbulos vermelhos, as plaquetas e todos os glóbulos brancos, né, que são células de defesa. E esses glóbulos brancos, todos são células que compõem o sistema imunológico. Então, os glóbulos brancos, além de pertencerem ao sistema hematológico, os glóbulos brancos também pertencem ao sistema imunológico. Como que a medula óssea, então, ela faz para produzir as células de defesa? A medula óssea possui células-tronco no seu interior, que elas se dividem e se diferenciam nas diversas células encontradas no nosso sangue. Então, as células-tronco da medula óssea podem se transformar em hemácias, elas podem se transformar em plaquetas e também podem se transformar em leucócitos, tá? Então,
essa célula tronco da medula óssea, ela tem uma plasticidade, é chamada de célula pluripotente, porque ela pode se transformar em qualquer célula do sangue. Tá? Então, a medula óssea é a fábrica produtora de componentes sanguíneos. O sistema imunológico, ele também tem alguns órgãos que compõem o sistema imune. Nós temos os órgãos linfóides primários, que são 2, né? São órgãos que produzem ou amadurecem células de defesa. A medula óssea é uma delas, porque ela produz leucócito. E o timo é um outro órgão do sistema imunológico. O timo, ele está localizado aqui logo abaixo do osso externo, esse osso que se localiza no meio da caixa torácica, que ligam as costelas verdadeiras. E esse timo, ele tem a capacidade de promover o amadurecimento do linfócito T. O linfócito T, ele é produzido na medula óssea, mas ele sofre amadurecimento lá no timo, tá? Então, nós temos aqui outros órgãos que compõem o sistema imunológico, como, por exemplo, o baço, que é essa estrutura aqui em formato de meia-lua. Ele é encontrado na região abdominal, no flanco esquerdo, na região lateral esquerda. O baço, ele é um órgão linfóide, ele vai ajudar no mecanismo imune, no sistema imunológico. Nós temos também vários linfonodos. Linfonodos são essas estruturas aqui, representadas de esferinhas verdes, que estão distribuídas por todo o corpo, tá? Esses linfonodos, eles são conectados por vasos linfáticos. E dentro desses vasos linfáticos circula um líquido parecido com o plasma sanguíneo, que também tem leucócitos, células de defesa, chamado de linfa. Então, a linfa é o líquido que circula dentro dos vasos linfáticos, né, e levam ali leucócitos e um líquido parecido com o plasma sanguíneo. Então, na linfa não tem nem plaqueta nem hemácia, só células brancas. Então, existem vários linfócitos aqui, plexos, né, linfóides, como, por exemplo, os linfócitos cervicais, encontrados aqui na região do pescoço. Existe um linfonodo que é muito comum, muito estudado, chamado de tonsilas palatinas, tá? As tonsilas palatinas são 2 linfonodos encontrados aqui na região da garganta. Eles também têm um outro nome, que esse nome é o mais comum, né? As amígdalas. As amígdalas, ou tonsilas palatinas, são linfonodos que concentram ali células de defesa na região da cavidade oral e protege a cavidade oral contra infecções. Quando o indivíduo tem uma infecção de garganta, por exemplo, as amígdalas elas ficam extremamente inchadas, entumecidas. Isso acontece porque há um aumento da quantidade de células de defesa naquela região que estão se deslocando para combater a infecção de garganta. Então, qualquer linfonodo, ele vai ficar entumecido, inchado, quando há uma infecção próximo a ele. Tá? Por exemplo, nós temos aqui na região dos membros inferiores, os linfonodos femorais. Ele tem a capacidade ali de proteger o membro inferior contra infecções. Então, se você cortou o pé e está com o pé inflamado, inchado, né, é comum os linfonodos femorais ficarem inchados, né? Isso é conhecido, esse inchaço do linfonodo, esse entumecimento decorrente do aumento das células de defesa, é conhecido popularmente como íngua, tá? A íngua, na verdade, é o aumento do linfonodo em decorrência de uma infecção. Aqui também, nos membros superiores, nós temos linfonodos subaxilares, né, que ficam abaixo das axilas, que protegem, né, os membros superiores. Aqui na região dos pulmões, nós temos linfonodos que protegem os pulmões de infecções respiratórias. E mais abaixo também linfonodos inguinais, linfonodos na região abdominal que protegem o sistema digestório de infecções. E também tem os linfonodos inguinais aqui próximo à virilha, que protegem, né,
a região pélvica de infecções, né, urinárias e também de infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando o indivíduo ele tem uma infecção sexualmente transmissível, é comum aumentar os linfonodos inguinais. Certo? Então, nós temos aqui tecidos que são altamente protegidos pelo sistema imune, como a pele, né, o sistema gastrointestinal e o sistema respiratório. Por que o sistema gastrointestinal, o sistema respiratório e a pele, eles são altamente protegidos? Porque são locais de contato muito frequente com micro-organismos. A pele, como eu já falei para vocês, apesar de ser o maior órgão do corpo humano, ela é extremamente colonizada por micro-organismos patogênicos, micro-organismos que podem causar doenças, como vírus, bactérias e fungos. Então, é comum a pele... Oi. Então, quer dizer que a gente tem linfonodo no corpo inteiro? Ou não? Só na axila, na parte do pulmão? Ah, tá. Porque... Tá? E quando essa íngua ela é desenvolvida, por exemplo, né? Porque às vezes a gente está com alguma coisa inflamada, a íngua, tipo, fica bem dolorida, né? A gente sente. Sim. Aí, nesse caso, é porque ativou o linfonodo, né? A forma de defesa dele. Exatamente. Entendi. Tá? A gente já vai entender o porquê que esse linfonodo ele fica inchado. Bom? Tá bom. Certo. Então, vamos lá. A pele, como ela é uma barreira física contra o meio externo, então a pele ela é uma fronteira aí que está todo o tempo entrando em contato com o micro-organismo. Então, a pele ela é um órgão linfóide extremamente protegido contra invasões. O trato gastrointestinal também é uma porta de entrada de micro-organismos. Através da boca, né, as bactérias que estão sendo inaladas ou ingeridas, elas podem entrar pelo organismo através do trato gastrointestinal. Então, existem vários linfonodos aqui que acompanham o tubo digestivo, que protege, né, esse tubo digestivo contra invasões. Inclusive, as placas de Peyer, que são também órgãos linfóides, né, estruturas linfóides que também protegem o sistema digestório. E a árvore respiratória, que é composta pelos pulmões, os brônquios, os bronquíolos e a traqueia, também é extremamente protegida através da existência de linfonodos que estão ali próximo aos pulmões. Tá? Então, esse micro-organismo, acompanha aqui a figurinha, tá? Esse micro-organismo, ele não consegue penetrar normalmente o organismo, porque essas mucosas, elas são revertidas por um epitélio, né? Uma pele, né? Que separa o meio externo do meio interno. Mas, se esse micro-organismo ele conseguir penetrar o organismo, né, através de um orifício, ou porque esses micro-organismos também produzem substâncias que destroem essas células e acabam facilitando a sua entrada, o que acontece? Uma vez o micro-organismo penetrando o nosso tecido, ele vai entrar em contato com células de defesa. Essas células de defesa, como macrófagos e também as células dendríticas, o que vai acontecer? Essas células vão reconhecer esse micro-organismo como uma substância estranha, que não pertence ao organismo, e vai fagocitar esse micro-organismo. E ao mesmo tempo que essa célula, né, fagocitou o micro-organismo, ela vai digerir esse micro-organismo em partes menores. Ela vai destruir esse micro-organismo, quebrando ele em diversas proteínas, em diversas partes. E o que vai acontecer? Essa célula fagocítica, ela vai se desprender do tecido, vai entrar em contato com o vaso linfático e migrar para o linfonodo mais próximo. Ou essa célula dendrítica, essa célula fagocitária, ela vai se desprender do tecido e migrar para o vaso sanguíneo mais próximo. Então, se ela se desprender e entrar no vaso linfático, ela vai parar no linfonodo mais próximo.
E lá no linfonodo mais próximo, esse linfonodo vai estar repleto de células de defesa. O que é que essa célula dendrítica vai fazer? Ela vai apresentar as proteínas do micro-organismo para as células de defesa. Aquelas células de defesa que reconhecerem essa proteína como estranha, essas células, ao reconhecerem, elas vão se ativar. E como consequência da ativação, essas células de defesa vão se multiplicar para que aumente a quantidade de células que têm a capacidade de reconhecer essas proteínas virais, micro-organismos, tá? E aí, essas células de defesa em grande quantidade, através da sua multiplicação, elas vão entrar em contato novamente, elas vão cair na circulação e vão chegar até o tecido que está inflamado pelo aquele micro-organismo. Então, essas células de defesa que estavam no linfonodo, elas vão migrar para aquele tecido inflamado que está sendo invadido pelo micro-organismo e vai auxiliar na destruição desse micro-organismo. Tá? Então, aquela célula dendrítica que caiu no vaso linfático, ela migra para o linfonodo, e aí esse aumento de células no linfonodo vai gerar aquela íngua, né, o entumecimento do linfonodo. E também, as células dendríticas que caíram no vaso sanguíneo, elas vão chegar até o baço, né, e lá no baço também tem várias células de defesa que vão também entrar em contato com essas proteínas estranhas que estão sendo apresentadas pela célula fagocítica, que estava lá no tecido que está sendo invadido, e aquelas células também de defesa que reconhecerem essa proteína, tiverem a capacidade de reconhecer essa proteína como estranha, elas também vão cair na corrente sanguínea, vão chegar até o tecido e vão auxiliar na destruição desse micro-organismo. Tá dando para entender? Sim? Ah, sim, professor. Ótimo, perfeito. Tá? Eu sei que é um pouquinho complexo, né? Porque vocês... É totalmente diferente do que vocês já tinham visto, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, pode perguntar para eu repetir ou tirar alguma dúvida que ficou, né, não esclarecida. Então, exemplificando aqui. Então, se uma bactéria, ela consegue penetrar no organismo, aqui as bactérias estão sendo representadas por esses bastões cor-de-rosa, né? Essas bactérias, elas, ao entrarem no tecido, elas são reconhecidas por células de defesa, como, por exemplo, o macrófago. Esse macrófago reconhece essa bactéria como estranha, porque ela tem proteínas que não são do organismo, e essa célula de defesa reconhece que aquilo ali é uma coisa estranha. Ao reconhecer essa célula de defesa, fagocita essa bactéria, e em decorrência disso ela se ativa, e ao se ativar, elas vão liberar substâncias químicas de dois grupos, as citocinas inflamatórias e as quimiocinas. Qual a função de cada uma? As quimiocinas, elas vão gerar um rastro químico que vai facilitar, né, a atração de células de defesa. Então, quando as quimiocinas são liberadas, elas vão atrair células de defesa para aquele local. Para quê? Para melhorar a resposta imunológica. Então, quanto mais célula de defesa estiver no local da inflamação, mais rápido esse processo infeccioso vai ser resolvido. E as citocinas pró-inflamatórias são substâncias que vão promover a inflamação, tá? Essas citocinas, elas vão ativar os vasos sanguíneos mais próximos, gerando uma vasodilatação, né? O vaso sanguíneo ele vai se dilatar. Ao mesmo tempo, as células que compõem a parede do vaso sanguíneo, chamadas de células endoteliais, elas vão sofrer fenestrações. O que são fenestrações, professores? São frestas, são espaços entre uma célula e outra. Então, quando o vaso sanguíneo ele não está ativado, as células endoteliais elas são justapostas. O que significam células justapostas? São células que estão tão próximas entre si que não existe espaço entre uma e outra. Em decorrência disso, essas células endoteliais impedem a passagem a saída de qualquer componente sanguíneo para o meio externo. Então, tudo que está no sangue não sai. Mas, quando as células endoteliais da camada interna do vaso sanguíneo,
elas são ativadas pelas citocinas inflamatórias, o que é que acontece? Essas células, elas começam a sofrer, né, espaçamentos entre si, fenestrações. E por esses espaços, o líquido do sangue começa a migrar para o tecido. Tá? Esse líquido, o plasma sanguíneo, começa a passar por esses espaços e começa a chegar no tecido. Ao mesmo tempo, esses espaços proporcionam uma passagem, facilitam a passagem das células de defesa para o local da inflamação. Então, essas células de defesa, quando chegam aqui no local da inflamação, elas melhoram a resposta imunológica, melhoram o combate desse agente infeccioso. Tá? Então, durante o processo de ativação do endotélio, né, aquele tecido ele vai ficar inflamado e ele vai apresentar, né, sinais cardinais da inflamação. Né? O que são os sinais cardinais da inflamação? São sinais que são apresentados por tecidos inflamados. São 5, tá? Quais são os 5 sinais cardinais da inflamação? Tumor, calor, rubor, dor e perda da função. Vou explicar cada um deles. Primeiro, tumor. Tumor ou edema. Isso quer dizer o quê? Todo tecido inflamado, ele vai ficar inchado, né? Ele vai gerar ali uma dilatação. E por que isso acontece, esse entumecimento? Por conta da migração dos líquidos, né? Do líquido sanguíneo. O plasma começa a migrar para o tecido e esse tecido começa a ficar encharcado de líquido. E esse líquido gera o edema, o inchaço. Outro sinal cardinal da inflamação é a dor. Todo tecido inflamado, ele é extremamente dolorido, ele é sensível a estímulos dolorosos, né? Uma unha encravada, por exemplo, qualquer toque, né, por mínimo que seja, né, gera um estímulo doloroso. Aquele toque que às vezes numa unha encravada gera um estímulo doloroso, em uma unha normal, né, um dedo normal, não gera estímulo doloroso nenhum, tá? Porque aquele tecido inflamado ele é mais sensível ao estímulo doloroso. Então, a gente já falou de edema ou tumor e da dor, né? Faltam outros 3 sinais cardinais. Outro sinal cardinal da inflamação é o calor, né? Todo tecido inflamado, ele tem aumento de temperatura. Por que tem aumento de temperatura? Porque o tecido inflamado, ele aumenta a sua vascularização. O vaso sanguíneo, ele se dilata e possibilita um maior fluxo sanguíneo para aquele tecido inflamado. Por que o fluxo sanguíneo precisa ser aumentado? Quanto mais sangue ir para aquele tecido, mais células de defesa estarão lá. Tá? Então, esse aumento do fluxo sanguíneo no tecido inflamado é para facilitar a migração de células de defesa. Como o sangue ele é quente, ele acaba aumentando a temperatura do tecido inflamado. Então, tumor, dor e calor. Terceiro sinal, né? O quarto sinal é a vermelhidão, também chamada de rubor. Né? O rubor, né, ou vermelhidão, é um sinal cardinal inflamatório. Então, todo tecido inflamado, ele fica avermelhado. Por que ele fica avermelhado? Também pelo mesmo motivo do calor, né? Devido ao aumento da circulação sanguínea naquele tecido. Então, se circula mais sangue, e o sangue ele é quente e vermelho, então o tecido ele vai ficar mais quente e mais vermelho. E o quinto sinal cardinal, ele é encontrado só em inflamações crônicas, que é a perda da função. Então, aquele tecido que está inflamado de forma crônica, ele vai ter dificuldade de promover o seu funcionamento. Um fígado, quando está inflamado, ele não funciona direito, né? Um dente, quando está inflamado, ele não funciona direito, ele não auxilia na mastigação, porque ele vai ficar dolorido, enfim. Então, todo tecido inflamado cronicamente, ele deixa de exercer a sua função na sua plenitude, tá? Então, depois que essas células de defesa, elas migraram para o tecido inflamado, né, elas vão liberar mediadores inflamatórios que vão causar o processo doloroso e também vão resolver esse processo inflamatório, porque elas vão destruir esses agentes infecciosos. Então, mas como que ocorre a apresentação do antígeno? Que nós já falamos num slide anterior, mas nós vamos
falar de maneira mais pausada e com mais detalhes. Então, os patógenos que estão na superfície dos tecidos, eles não conseguem penetrar o órgão, né, por conta da presença aqui de células epiteliais, de uma camada de barreira, que pode ser a pele ou pode ser as mucosas dos tecidos. Então, normalmente, esses micro-organismos não conseguem penetrar o órgão. Mas, quando ocorre uma ruptura dessa barreira, como, por exemplo, um corte, né, uma ruptura, torção, uma perda tecidual, né, uma ruptura desse tecido, essa destruição do epitélio, né, que é essa barreira, ela sofre uma perda e, por consequência disso, ela promove aqui uma abertura que pode ser utilizada pelos micro-organismos para invadir o tecido. Uma vez esses micro-organismos penetrando, né, o tecido decorrente de uma abertura do epitélio, esses micro-organismos eles vão ser reconhecidos pelas células de defesa que estão ali no tecido. Essas células de defesa que estão ali no tecido são chamadas popularmente de células sentinela. O que são células sentinela? O que é um sentinela? O sentinela é um vigia, né? Aquele indivíduo que fica na torre, né? Fica na torre vigiando a fronteira, que pode estar ali na fronteira de uma cidade, ou no perímetro de uma residência, ou de uma localidade fortificada. Então, essas células sentinelas, elas estão ali protegendo o tecido contra uma possível invasão. Quando ela é invadida, essas células sentinelas, que pode ser uma célula dendrítica, pode ser um macrófago, pode ser um mastócito, elas reconhecem esse micro-organismo como agente invasor, fagocitam esse micro-organismo, liberam substâncias inflamatórias, né? E, ao mesmo tempo, essas células de defesa, elas se desprendem do tecido e migram até o linfonodo mais próximo. Lá no linfonodo mais próximo, essa célula de defesa, essa célula apresentadora de antígeno, ela vai apresentar as proteínas do patógeno para as células de defesa que estão lá no linfonodo. São basicamente dois grupos de linfócitos que estão lá, né? O linfócito B e o linfócito T. Tá? O linfócito B está aqui representado por essas células amarelas e o linfócito T pelas células azuis. Então, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T têm a capacidade de reconhecer essas proteínas como estranhas e reagir contra a presença delas. O linfócito B, quando reconhece essa proteína apresentada a ele como estranha, esse linfócito B se ativa e ele, ativado, ele tem duas opções. Ou ele vai se transformar numa célula B de memória e gerar uma memória imunológica, ou ele vai se transformar num linfócito B ativado, produtor de anticorpos. Então, parte dos linfócitos B ativados vão se transformar em células de memória e a outra parte vão se transformar em linfócitos B produtores de anticorpos. Então, esses anticorpos produzidos pelo linfócito B caem na corrente sanguínea e vão ajudar, né, no combate desses micro-organismos, porque esses anticorpos reconhecem as proteínas do patógeno e facilitam a sua destruição. A mesma coisa acontece com os linfócitos T. Os linfócitos T, parte deles se transformam em linfócitos T de memória, né, que vão participar ali da memória imunológica, proteger o organismo contra uma reinfecção, e a outra parte vão se transformar em linfócitos T ativos, ou células citotóxicas. E essas células também caem na corrente sanguínea e vão para o local da inflamação combater esses patógenos. Tá? Então, é assim que acontece a apresentação antigênica. As células dendríticas lá do tecido inflamado fagocitam o patógeno, digere esse patógeno e apresenta essas proteínas do patógeno às células de defesa, os linfócitos encontrados no linfonodo mais próximo. E durante esse processo, né, essas células de defesa elas se multiplicam muito e esse linfonodo ele fica entumecido, e aí gera uma íngua, por exemplo.
a imunidade, ela é dividida didaticamente em duas partes, como eu já citei anteriormente, mas não tinha explicado. A imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é um componente da imunidade que reage de maneira mais rápida, porém, ela reage de uma maneira similar a vários micro-organismos. Essa imunidade inata, ela não consegue identificar que patógeno já infectou o organismo. Então, esses componentes da imunidade inata, elas reconhecem padrões encontrados em diversos micro-organismos, como proteínas comuns a diversas bactérias, proteínas comuns a diversos vírus, proteínas comuns a diversos fungos. Então, essa imunidade inata, ela é muito rápida, porém ela não é tão específica, porque ela não consegue distinguir uma bactéria de outra, por exemplo. Tá? Ela vai saber que as células reconhecem que aquilo ali é uma bactéria, mas não sabe que bactéria é. Inclusive, as células de defesa do sistema imune inato destroem até micro-organismos benéficos. Tá? Existem bactérias que são boas. Existem bactérias, por exemplo, que compõem a flora intestinal, que auxilia na digestão, como os lactobacilos. Existem bactérias que povoam ali o canal vaginal, que produz ácido lático, que auxilia na saúde, né, e impede a contaminação do canal vaginal quando essa flora vaginal está saudável. Tá? Então, que componentes participam da imunidade inata? Na imunidade inata, nós temos as barreiras físicas, barreiras químicas e as células de defesa. Exemplo de barreiras físicas, nós temos a pele, né? A pele é uma barreira física que impede a penetração do micro-organismo. Mas é só a pele como barreira física? Não, nós temos os cílios, por exemplo, os pelos, os cílios que protegem os olhos. Nós temos os pelos da mucosa nasal, que funcionam como uma espécie de filtro, né? O pelo da mucosa nasal, geralmente ele está lubrificado ali com muco, né? Que é uma mistura de proteínas viscosas que funcionam como uma barreira. Quando você inala um ar rico em partículas, essas partículas elas se prendem no pelo, aderindo-se ao muco. Então, o pelo ele filtra o ar que está sendo inalado. Então, é uma barreira física. Nós temos várias outras barreiras físicas que nós iremos falar mais à frente. As barreiras químicas são substâncias químicas produzidas pelo organismo que destroem micro-organismos. Exemplo, a saliva. Na saliva nós temos várias enzimas digestivas e várias substâncias microbicidas que destroem bactérias da nossa mucosa oral. Nós temos, por exemplo, a lágrima, né, que é produzida pelo canal lacrimal, né, pelas glândulas lacrimais, perdão. E essa lágrima, ela é rica em substâncias, em lisozimas que degradam bactérias. Então, o nosso olho, ele é asséptico, né, porque nós temos ali uma lágrima, né, um líquido rico em substâncias microbicidas. A cera do ouvido também, ela é rica em substâncias microbicidas que impedem a proliferação de micro-organismos. O suco gástrico, né, o pH ácido do estômago facilita também a destruição de micro-organismos e impedem, né, ou dificultam a instalação de bactérias no estômago. As proteínas do sistema complemento também são barreiras químicas e as células fagocíticas, como eosinófilos, neutrófilos, basófilos, célula NK, célula dendrítica, macrófagos, monócitos. Já essa imunidade inata, ela é muito ativa durante todo o processo infeccioso. Então, durante o início da infecção, até mais ou menos 12 horas depois da infecção, apenas a imunidade inata está agindo. Após as 12 horas, o sistema imune adaptativo começa a ser ativado. Lembra que para o sistema imune adaptativo, que são os linfócitos serem ativados, é necessário haver uma apresentação de antígeno. Então, é necessário que a célula dendrítica fagocite o micro-organismo, caia no vaso linfático e chegue até o linfonodo mais próximo.
lá no linfonodo mais próximo, vai ocorrer a apresentação desse antígeno, dessas proteínas do patógeno. E aí o que vai acontecer? O linfócito B, que reconhecer essas proteínas do patógeno como estranha, ele vai se proliferar, que a gente chama de expansão clonal, né? Ele vai produzir vários clones dele mesmo, várias células idênticas, e essas células, elas vão começar a sintetizar anticorpos que reconhecem esse micro-organismo, tá? Ao mesmo tempo, os linfócitos T também vão reconhecer essas proteínas virais, essas proteínas do patógeno apresentadas a ele, vão se expandir também, expansão clonal, e essas células T efetoras, elas têm a capacidade de reconhecer células infectadas. Então, aqueles patógenos que estão dentro da célula tentando se esconder, vão ser reconhecidos, né? As células modificadas, infectadas, vão ser reconhecidas pelo linfócito TCD8, e o linfócito TCD8 destrói essa célula infectada e, consequentemente, destrói o patógeno que está tentando driblar o sistema imune. Então, nós temos aí dois componentes da imunidade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa, que possuem características diferentes, porém complementares. Exemplo, a especificidade. A imunidade inata, ela é pouco específica, porque ela não consegue diferenciar um patógeno de outro, mas ela diferencia grupos de patógeno. Então, ela consegue, por exemplo, identificar uma bactéria, mas não sabe que tipo de bactéria é. Ela consegue identificar um vírus, uma toxina, um fungo, né? Mas não consegue identificar, distinguir diferentes tipos de micro-organismos, tá? Ela reconhece moléculas, né? Substâncias que são comuns a de grupos de micro-organismos. Então, por exemplo, algumas bactérias possuem proteínas em comum. Por exemplo, substâncias em comum. Exemplo, o LPS, que é chamado de lipopolissacarídeo. O LPS, ele é constituinte de algumas paredes bacterianas. Então, as células do sistema imune inato reconhecem o LPS e reagem contra ele. O que acontece? Toda substância, todo patógeno que tem LPS é uma bactéria. Outra molécula compartilhada em diversos micro-organismos é a proteína flagelina, que é encontrada no flagelo de bactérias. Então, as células do sistema imune inato reconhecem a flagelina e reagem contra ela. Então, várias bactérias têm flagelina, que são reconhecidas através dos receptores de flagelina. Já a imunidade adaptativa, ela é altamente específica, porque ela vai reconhecer proteínas que tem só num determinado patógeno, só num determinado vírus, só num determinado fungo, só numa determinada bactéria. Então, quanto à especificidade, repito, a imunidade inata ela é pouco específica, porque ela reconhece apenas moléculas comuns a diversos patógenos, mas a imunidade inata ela é altamente específica. Com relação à diversidade, a imunidade inata ela tem poucas células, né? Macrófagos, linfócitos, monócitos. Porém, a imunidade adaptativa, ela tem linfócitos B, TCD4 e TCD8. Só que cada linfócito B, ele tem um receptor diferente. Cada linfócito B tem a capacidade de reconhecer uma proteína. Então, existem inúmeros linfócitos B com inúmeros receptores diferentes. Linfócitos T, da mesma forma, com vários tipos de... cada um com seu receptor diferente. Linfócitos TCD8, cada um com seu receptor diferente. Então, a diversidade do sistema imune inato é muito grande, porque cada célula vai ter um receptor diferente do outro, né? Cada célula tem o seu tipo de receptor que vai reconhecer um determinado tipo de proteína, tá? Memória. A imunidade inata, ela não possui memória, ou seja, aquela célula fagocítica que entrou em contato com uma bactéria, ela não vai reconhecer essa bactéria novamente. Então, ela vai reagir da mesma forma quando aquela bactéria tentar invadir o organismo novamente. Já a imunidade adaptativa, os linfócitos B e T, eles possuem memória. Então, quando aquele patógeno tentar invadir o organismo novamente,
elas vão reagir de forma muito mais rápida e muito mais eficaz com aquele patógeno ao qual ela conhece. Reatividade ao próprio. Isso quer dizer o quê? As células do sistema imune inato e adaptativo, elas reconhecem as células do próprio organismo e não reagem contra ela. Isso normalmente, tá? A gente já viu que isso pode não funcionar e gerar uma doença autoimune. Então, normalmente, as células do sistema imune, elas não atacam células do próprio organismo, porque elas reconhecem aquela célula como própria. E elas também têm a capacidade de reconhecer células estranhas e reagir ao que não é próprio, ao que não é do próprio organismo. A mesma coisa o sistema imune inato. Elas reconhecem o que é próprio, que é do próprio organismo, e não reagem, e também reconhecem o que não é próprio e reagem com a presença deles. O sistema imune inato, ele é composto por barreiras físicas e químicas e células de defesa. Exemplo de barreiras físicas, nós temos a pele, né? O muco produzido pelo trato respiratório, popularmente conhecido como catarro, as ceras, encontradas no pavilhão auricular, a saliva, né? São barreiras físicas. Ao mesmo tempo, algumas delas também são barreiras químicas, né? O muco tem substâncias microbicidas, as ceras e a saliva também tem substâncias microbicidas. O pH ácido do estômago e do canal vaginal também são barreiras químicas. E também as moléculas antimicrobianas encontradas em diversos fluidos corporais. Já a imunidade inata, ela tem linfócitos encontrados em diversos epitélios e também anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B, que são secretados na superfície dos epitélios. Proteínas que compõem a imunidade inata, nós temos as proteínas do sistema complemento e as proteínas de fase aguda. Já as proteínas que compõem o sistema imune adaptativo, nós temos os anticorpos, que são proteínas de defesa, que reconhecem os patógenos que foram previamente apresentados a eles. Células que compõem o sistema imune inato, nós temos as células fagocíticas, como neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago, células NK. E as células que compõem o sistema imune adaptativo, nós temos os linfócitos B, os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Vamos falar do sistema imune inato. Então, o sistema imune inato são compostas por células iniciais contra a infecção. Ele é composto por barreiras físicas, como a gente já falou, como o epitélio queratinizado da pele, que é uma barreira que impede a penetração de micro-organismos, pelas mucosas, né? Pelo muco, que é aquela mistura de proteínas viscosas que é produzida pelas células do trato respiratório, principalmente, as cutículas, né? Os cílios, que protegem os olhos, por exemplo, a cera de ouvido, que também, como ela é pegajosa, o micro-organismo que tenta adentrar o pavilhão auricular, elas acabam ficando aderidas às ceras e não conseguem contaminar o ouvido naturalmente. As barreiras químicas, que são proteínas produzidas, né, pelas mucosas, que são proteínas antimicrobianas. O pH ácido do estômago e do canal vaginal, o muco, as ceras e também a flora bacteriana. A flora bacteriana, vou explicar por que elas também fazem parte do sistema imune. As bactérias que compõem a flora bacteriana no trato digestório, existem bactérias ali no trato digestório, somente no intestino grosso, que auxiliam na digestão. Então, essas bactérias elas são extremamente importantes, porque elas auxiliam, por exemplo, na produção de vitamina K, auxiliam na digestão, né, na degradação de algumas substâncias. E essas bactérias também, né, as bactérias como um todo, elas têm a capacidade de produzir antibióticos. Mas espera aí, professor. Bactéria produz antibiótico que mata a bactéria? Isso não é estranho? Isso é verdade. Às vezes o aluno acha estranho, mas é verdade. Bactérias têm a capacidade de produzir antibióticos. Inclusive, a maioria dos antibióticos no mercado
foram descobertas estudando bactérias. Mas como que uma bactéria, para que uma bactéria produz antibiótico? Primeiro, isso é um mecanismo de vantagem. Uma bactéria, quando ela produz antibiótico, ela vai destruir as outras que estão competindo com ela por alimento. Então, bactérias produtoras de antibiótico, elas acabam ganhando vantagem e acabam se proliferando mais no ambiente, tendo uma oferta maior de alimentos e se multiplicando de forma mais eficaz. Então, o que acontece? As bactérias que estão ali compondo a flora intestinal, elas produzem uma quantidade grande de antibióticos que impedem que bactérias que causam doença consigam se multiplicar no intestino. Então, a flora bacteriana, as bactérias boas do intestino, protegem o organismo contra doenças, né, do trato digestório. Certo? Por isso que elas fazem parte do sistema imune. Como consequência disso, só para reforçar o fato de que isso é verdade, quando um paciente ele passa por um processo de antibiótico terapia, né, ele faz o uso de antibióticos, né, obedecendo os dias e as dosagens, os intervalos entre doses, é comum, principalmente se o antibiótico for muito forte, de amplo espectro, é comum o médico receitar um medicamento que, após a conclusão da antibiótico terapia, é comum o médico receitar um medicamento chamado de repositor da flora intestinal. Exemplo, nós temos aí Florax, Floratil, e esses medicamentos, eles são à base de leveduras, de fungos, né, que auxiliam a repopulação do trato digestório. O que acontece? Quando o indivíduo ele faz uma antibiótico terapia, o antibiótico ele ataca todos os micro-organismos, né, todas as bactérias possíveis do organismo. Então, as bactérias da flora intestinal, elas acabam morrendo. Por isso que é comum o indivíduo, durante a antibiótico terapia, ele apresentar diarreia, né, porque gera uma alteração na digestão, a digestão ela não fica tão eficaz, o peristaltismo do intestino aumenta, né, que é o movimento intestinal. E, em decorrência disso, né, dessa destruição da flora intestinal, o indivíduo ele pode ter diarreia. Tá? Então, é comum ele tomar esse repositor da flora intestinal para que essas bactérias elas voltem a repovoar o intestino. E só lembrando, o próprio peristaltismo também é um mecanismo de defesa do sistema imune. Então, quando você come uma coisa que não fez muito bem, que está contaminada com micro-organismo, o teu intestino ele começa a se movimentar mais rápido, gerando uma diarreia, para que esse alimento contaminado ele seja expelido o mais rápido possível. Por isso que quando o indivíduo tem uma infecção intestinal, o médico ele não receita constipadores. Ele não receita medicamento para bloquear o estado de diarreia. Né? O que ele faz é receitar um soro para repor os líquidos que estão sendo perdidos. Por que que ele não receita um constipador para evitar a diarreia? Porque essa diarreia é um mecanismo de defesa, está eliminando o alimento que está infeccionando, que está causando infecção. Então, é melhor deixar, né, o corpo reagir, né, e expelir esse alimento o mais rápido possível, fazendo apenas a reidratação e a reposição de eletrólitos. Outro componente do sistema imune é o sistema complemento, né, que eu já falei para vocês, que é um conjunto de proteínas que são encontradas no sistema circulatório. Essas proteínas, quando ativadas, elas geram uma reação em cascata, que tem a capacidade de reconhecer, inviabilizar, neutralizar e facilitar a destruição de micro-organismos estranhos que estão ali na circulação. E também o sistema imune inato, ele é composto por células fagocíticas, células brancas que têm a capacidade de fagocitose, como macrófagos, neutrófilos, que compõem o sistema imune inato. Essas células têm a capacidade de ingerir, né, através da fagocitose, e matar os micro-organismos
através da produção de substâncias tóxicas, como quimiocinas, e também enzimas de degradação, como as lisozimas, que são enzimas digestivas. Uma vez esse micro-organismo fagocitado pelo neutrófilo ou macrófago, dentro da célula ele vai ser digerido através da ação das enzimas digestivas. Comparando o sistema imune inato com o sistema imune adaptativo, no quesito rapidez e especificidade. O sistema imune ele é extremamente rápido, né? Logo após a penetração do micro-organismo, as células de defesa do sistema imune inato, como as células fagocíticas, elas já começam a entrar em ação, quase que imediatamente. Então, a resposta imune inata, ela ocorre quase que instantaneamente no momento da exposição a um organismo infeccioso. E isso impede uma rápida instalação desse organismo infectado. Tá? Já no quesito especificidade, o sistema imune ganha ponto, porque o sistema imune, apesar dele demorar a ser ativado, demora aí de 1 a 7 dias, porque é necessário a apresentação dos antígenos, né, através das células dendríticas, lá no linfonodo. Então, esse sistema imune, ele é mais específico, porque ele consegue reconhecer especificamente as proteínas do sistema do patógeno, tá? E aí nós temos visto, por exemplo, sendo noticiado a respeito da pandemia, só para exemplificar, que existem vários testes para a identificação da COVID-19. Um deles é o teste rápido. O teste rápido consiste na detecção de anticorpos contra o vírus, ou seja, anticorpos que têm a capacidade de reconhecer o vírus SARS-CoV-2. Então, no que consiste esse teste? Ele é constituído por um papel, uma tira de papel filtro, que está envolto numa cápsula que a gente chama de cassete. Esse teste, ele é semelhante ao teste de gravidez, que eu acho que todo mundo deve conhecer, tá? Você coloca uma amostra ali, se gerar uma fitinha vermelha, um tracinho vermelho, é negativo. Se gerar 2 tracinhos vermelhos, positivo. Esse segundo tracinho vermelho, ele é produzido quando o indivíduo tem anticorpos produzidos pelo organismo dele contra o patógeno. E aí, os noticiários têm mostrado, né, afirmado de forma certa que esse teste, para ser eficaz, ele precisa ser executado em um paciente que tenha pelo menos 7 dias de sintomas. Isso é verdade. Por quê? O sistema imune adaptativo, ele demora mais ou menos 7 dias para completar a sua ativação e produzir grande quantidade de anticorpos. Se o indivíduo ele está contaminado se ele tem COVID-19, mas ele não tem ainda 7 dias, pode ser que o seu sistema imune adaptativo tenha sido ativado, mas não esteja produzindo anticorpos em grande quantidade. Esses anticorpos em pequena quantidade pode dar um falso negativo, ou seja, o indivíduo ele pode ter o teste negativo pelo teste rápido, mesmo ele estando doente, tá? Então, para evitar esse falso negativo, é aconselhado que o indivíduo só faça o teste depois de 7 dias, porque depois de 7 dias de sintomas, ele já vai ter anticorpos produzidos pelo seu organismo o suficiente para ser detectado pelo teste rápido. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, eu só ia comentar, né, que o teste rápido em relação à gravidez, ao teste de gravidez, você também tem que aguardar, né, alguns dias para poder fazer o teste, porque senão ele pode dar negativo. Isso. No caso do teste de gravidez, é o mesmo comparado, só que eu não entendo, professor, como é que vai fazer o teste rápido. Fura o dedo e coloca o sangue? Como é que funciona? Gota de sangue com reagente. Tá. Como se fosse medir a glicemia, essas coisas. Isso. Ah, entendi.
Tá? Professor? Oi. Mas aí não é 100% seguro, né? No caso, seria o teste rápido. O teste rápido, lógico, o que acontece? Todo teste, ele tem uma faixa de, que a gente chama de um nível de acerto, né? Por exemplo, o teste de gravidez, ele tem 99,99% de chance. Ou seja, a cada 10 mil testes feitos, um pode dar falso negativo. Né? O teste rápido também tem, mas geralmente ele tem mais de 99% de acerto. Tá? Ou seja, a cada 100 ou 1000 testes, um pode dar falso negativo. Então, ele é eficaz, lógico, se ele for executado de maneira correta. Se o paciente ele fizer o teste antes de 7 dias de sintoma, aí essa eficiência reduz bastante, porque ele tem uma maior chance de apresentar um falso negativo. Tá? Então, o ideal é ter pelo menos 7 dias de sintomas para garantir que ele tenha anticorpos suficientes para ser detectado. Certo? No caso do teste de gravidez, só para complementar o que a colega falou, é aconselhado fazer 10 dias depois do que se estava esperando o primeiro dia de menstruação. Porque esse teste, ele detecta não anticorpos, mas ele detecta a presença de um hormônio chamado de beta-HCG. Esse hormônio ele é produzido pelo embrião, né, ou pela placenta, né? E o que acontece? Não, na verdade é inicialmente pelo córion, né? Por isso o nome beta-HCG, que o nome do hormônio é gonadotropina coriônica beta. Então, ele começa a ser produzido logo após a fecundação. Só que ele só vai ter grande quantidade para ser detectado, geralmente 10 dias depois do atraso menstrual, né? Que seria mais ou menos 20 dias de gestação. 20 a 25 dias de gestação. Tá? Se for feito antes, a chance de gerar um falso negativo é grande, porque a mulher pode estar grávida. O teste vai dar negativo, e isso pode acontecer mesmo a mulher estando grávida, porque a quantidade de hormônio não é o suficiente ainda para ser detectado. Se você olhar na embalagem do teste de gravidez, diz lá quantos % de eficácia ele tem. Geralmente acima de 99,99%. Isso. O professor. Mas aconteceu porque tu fez o teste antes. Isso. Aí quando eu fiz o exame de sangue, deu, nossa, lá em cima o beta-HCG. É isso que eu não entendi, mas deve ter ocorrido o que o senhor acabou de explicar. Já comigo ele não errou. Exatamente. Então não foi detectável, né? Foi um falso negativo. Então o sistema... E no caso daqueles testes que já diz as semanas, como é que funciona aquilo ali? Como é que ele sabe quantas semanas a pessoa está? Porque assim, tanto o teste de sangue quanto o teste rápido, ele vai estimar as semanas de acordo com a concentração. À medida que a gravidez vai evoluindo, a concentração do hormônio vai aumentando. Então, se você faz, por exemplo, um teste de sangue, de acordo com a concentração encontrada no sangue da mulher, ele estima a semana. Ah, vamos supor que deu 100 mil. Então, você vai lá embaixo e diz, olha, 100 mil é mais ou menos de 4 a 5 semanas. Então, de acordo com a concentração do hormônio encontrado no sangue, é estimado as semanas de gestação. Quanto mais evoluída estiver a gestação, a tendência é que o hormônio esteja em maior concentração. Tá? Continuando. Então, o sistema imune adaptativo, ele é mais específico porque ele focaliza os seus recursos de maneira mais efetiva para dominar os patógenos. Então, eles vão agir diretamente naquele patógeno causador da doença. Tá? Então, os anticorpos e os linfócitos ativados, produzidos pelo sistema imune adaptativo, eles podem persistir por anos após a infecção ter sido eliminado. E é justamente isso que promove a memória imunológica. Esses anticorpos e linfócitos
produzidos pelo sistema imune que perduram por muito tempo, eles previnem infecções imediatas, né? E proporcionam uma imunidade duradoura, permitindo uma resposta mais rápida e intensa a uma reinfecção. Tá? Então, quando você se vacina ou quando você adoece de um determinado micro-organismo, a memória imunológica ela vai ser ativada. Geralmente isso acontece 7 a 10 dias depois, onde produz-se anticorpos e células de defesa contra esse patógeno, e algumas delas ficam vivas por décadas, e o indivíduo ele vai estar protegido contra uma reinfecção causada por aquele patógeno, a qual ele já foi apresentado e possui memória. Então, o linfócito B, quando ele é apresentado lá no linfonodo, aos antígenos, as proteínas do micro-organismo, esse linfócito B ele vai se ativar, né, e vai produzir anticorpos. E os anticorpos, eles vão fazer o quê? Eles vão se ligar ao patógeno, tá aqui, ó, a figurinha, onde o anticorpo, que é essa proteína em formato de Y, ele se liga ao patógeno através do reconhecimento das proteínas de superfície. E aí esse micro-organismo ele não consegue se locomover mais. Ele vai estar ali aderido, aprisionado pelo anticorpo, que é chamado de opsonização. Então, quando um micro-organismo está totalmente rodeado por várias moléculas de anticorpo, ele fica neutralizado, porque ele vai estar opsonizado por anticorpos. Outra função do anticorpo é esse micro-organismo, quando ele está ligado a anticorpo, ele é reconhecido mais facilmente por uma célula de defesa. Então, o que acontece? A célula fagocítica, ela reconhece o anticorpo e, consequentemente, ele acaba fagocitando tudo que o anticorpo estiver reconhecido. Então, a outra função do anticorpo é facilitar a fagocitose. E outra coisa, os anticorpos que estão aderidos ao patógeno, eles ativam o sistema complemento, que é aquela reação em cadeia de proteínas do sangue, gerando a destruição desse patógeno. Tá? Então, o anticorpo é uma proteína de defesa que reconhece as proteínas do patógeno e promove a sua destruição por diferentes mecanismos. No linfonodo também, o linfócito TCD4, ou também chamado de linfócito T auxiliar, ele é apresentado às proteínas do patógeno, e ao reconhecer essa proteína como estranha, ele começa a produzir uma série de substâncias pró-inflamatórias, chamadas de citocinas. Essas citocinas, elas vão fazer o quê? Elas vão ativar os macrófagos, deixar esses macrófagos mais aptos a reconhecer o patógeno, vão induzir o processo inflamatório e também vão estimular a ativação de linfócitos B e linfócitos T. Então, percebam que essa célula ela é muito versátil, porque ela é capaz de ativar tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adquirido. Tá? Ela é uma ponte entre o patógeno e a montagem do sistema imunológico. Então, por isso que ela é chamada de auxiliar, porque ela reconhece e estimula, né, os dois grupos os dois componentes dos sistemas imunológicos, tanto o inato quanto o adaptativo. Então, essa célula, ela é muito importante para a ativação do sistema imunológico. E é justamente essa célula que é acometida pelo vírus HIV. Então, quando o indivíduo ele tem HIV, ele é infectado pelo vírus HIV, ele tem o seu sistema imunológico deprimido. Por isso que a sigla AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Imunodeficiência por quê? Porque o sistema imunológico vai estar deficiente. E a adquirida por quê? Porque o indivíduo não nasce com ela. Ele é adquirido através da infecção. Então, essa célula, quando é infectada pelo vírus HIV, ela vai morrer. E ela vai reduzir uma vez morrendo, quanto menos linfócito TCD4 na circulação, mais ineficiente vai ser o sistema imunológico. E aí, a AIDS, ela não mata, mas ela deixa o sistema imunológico muito deprimido e faz com que os patógenos consigam gerar uma infecção mais grave. E, geralmente, o indivíduo com AIDS, ele morre de uma infecção oportunista.
tá? Geralmente de tuberculose, de câncer, porque como o indivíduo ele não tem um mecanismo de proteção, ele vai sucumbir mais facilmente com uma infecção oportunista. As células TCD8, também chamadas de linfócito citotóxico, elas também reconhecem, né, são apresentadas as proteínas do patógeno, reconhecem as proteínas como estranhas e, ao se ativarem, esse linfócito T, ele vai destruir toda e qualquer célula que esteja infectada pelo patógeno. Então, se o patógeno estiver do lado de dentro da célula, se escondendo, né, se esquivando do sistema imune, o linfócito TCD8 reconhece que essa célula está infectada e induz a morte dessa célula pela ativação do mecanismo de apoptose. E também existe o linfócito T regulatório. O linfócito T regulatório, ele vai impedir a ativação demasiada de outros linfócitos, para que o sistema imunológico não reaja de maneira exacerbada, né? E isso protege o organismo contra reações exageradas do sistema imune, como o processo de alergia. Então, o sistema imune, como a gente viu, ele é dividido pelo sistema imune inato, que é aquele sistema imune, é a parte do sistema imune que reage de maneira mais rápida, porém não tão específica, e o sistema imune adaptativo, que é uma parte do sistema imunológico que age de forma mais professor, eficaz. desculpa. Professor, tem como eu voltar ao slide anterior que minha conexão caiu? Rapidinho. Tá. Pronto? É para me voltar ou para eu explicar? Oi? Alô? É só para voltar, professor. Calma aí, só um minuto. Só um minutinho. Tranquilo. Professor. Pode seguir, professor. Desculpa aí. Não, tranquilo. Pode interromper à vontade. Oi? Eu tiro uma dúvida. Essa questão aí do linfócito T regulatório. Quer dizer, então, que se não agir, uma infecção ela pode ocasionar aí uma alergia por causa do excesso de linfócitos? Na verdade, ela vai gerar uma reação exagerada do sistema imunológico que pode prejudicar o funcionamento do organismo. Ah, sim, entendi. Tá? É porque, assim, o sistema imunológico ele precisa ser ativado, tá? Mas ele não pode ser ativado de maneira exagerada, né? Porque uma reação exagerada pode causar dano ao tecido. Por exemplo, uma inflamação. Um tecido inflamado, ele acaba, né, sofrendo dano. E um sistema imunológico ativado de maneira exagerada, né, como, por exemplo, os mecanismos da alergia, gera uma repercussão negativa. O indivíduo tem dificuldade, por exemplo, no caso da asma, de respirar, né, quando uma partícula que induz a ativação do mecanismo imunológico faz com que ele tenha dificuldade respiratória. Uma alergia em grande escala pode gerar um edema, eritrema, manchas pelo corpo, e pode, inclusive, levar o indivíduo à morte, porque gera edema, inclusive na glote, que causa asfixia, e pode gerar a morte do indivíduo. Então, tanto a ativação ineficiente do sistema imunológico, quanto a ativação exagerada do sistema imunológico, causa prejuízo ao organismo. Então, é necessário uma regulação para que esse sistema imunológico não reaja, não ative de mais nem de menos. Quem faz essa regulação são os linfócitos T regulatórios. Tá? Tranquilo? Certo. Então, a imunidade adaptativa, que é promovida pelos linfócitos, né, que é aquela imunidade que demora um pouquinho mais a se formar, porém ela é muito mais eficaz e que gera memória. Essa imunidade adaptativa, ela é dividida em duas partes. A imunidade humoral, que é ocasionada pela produção de anticorpos, e quem faz essa produção de anticorpos são os linfócitos B, e a imunidade mediada por células, que é chamada de imunidade celular,
que quem faz isso são os linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. Então, em suma, resumindo, a imunidade humoral ela é produzida pelo linfócito B e a imunidade celular pelos linfócitos T. Então, o que é que a imunidade humoral faz? Primeiro, a imunidade humoral ela reconhece micro-organismos que estão fora da célula, micro-organismos extracelulares. Já a imunidade celular, ela reconhece micro-organismos dentro de células. Então, se estiver fora, imunidade humoral reconhece. Se estiver dentro, imunidade celular reconhece. Quem são esses? Oi. Reformulando rapidinho, a imunidade humoral, ela é produzida pelos linfócitos B e a por célula é pelo linfócito T, Linfócito é isso? T. Isso. Ah, tá. Tá bom. Tá? Então, os linfócitos, a imunidade humoral, ela é produzida pelos linfócitos B. Esses linfócitos B produzem anticorpos que vão reconhecer micro-organismos que estão fora da célula. E a imunidade celular, elas vão ser produzidas pelo linfócito TCD4 ou linfócito TCD8. O linfócito TCD4 reconhece... Oi. Tá muito... A imagem tá cobrindo aí, a gente não tá conseguindo linfócito, a gente não tá conseguindo para estudar, depois vai ficar complicado. Tá aí embaixo, assim, tem a barra de ferramentas do computador, tá cobrindo. Eu não consigo tirar a barra de ferramentas, mas assim, na próxima página tem eles sem estar coberto. Ah, beleza. Tá? A continuação. Então, quem promove a imunidade humoral é o linfócito B, e quem promove a imunidade celular? Linfócito TCD4 ou linfócito TCD8. O linfócito TCD4, ele reconhece micro-organismos dentro do macrófago, né? Esse macrófago, ele vai estar apresentando antígenos. O linfócito TCD4, ele vai reconhecer os micro-organismos que estão sendo apresentados pelo macrófago, e o linfócito TCD8 reconhece micro-organismos que estão infectando células, né? Então, repetindo, linfócito B, ele vai promover a imunidade humoral, e os linfócitos TCD4 e TCD8 vão mediar a imunidade adaptativa. Como que esse linfócito B, ele vai promover, né, que ele vai promover a imunidade humoral? Os anticorpos secretados pelo linfócito B, eles vão reconhecer micro-organismos que estão ali na parte externa das células. E os linfócitos TCD4 e TCD8 reconhecem proteínas do micro-organismo que estão ali sendo apresentadas a ele. O linfócito TCD4, ao reconhecer, se ativa e vai desencadear a imunidade inata e imunidade humoral. E o linfócito TCD8 reconhece uma célula infectada e induz a sua destruição através da ativação do mecanismo de apoptose. Outra coisa que vem sendo noticiado recentemente nos jornais, decorrente da pandemia, é a possibilidade de transferir uma imunidade. Você deve ter visto aí nos jornais que alguns países estão testando utilizar o soro do sangue de pacientes que foram curados. Então, o cara teve Covid-19. E aí ele ficou curado. O que é que alguns países estão fazendo? Coletando o sangue do paciente, uma bolsa de sangue, separando a parte líquida do sangue dele, que é chamado de soro. Se esse paciente ele foi curado, ele está cheio de anticorpos que reconhecem o vírus. Então, se eu pegar o soro desse paciente curado e inserir, né, injetar num paciente grave, os anticorpos produzidos pelo paciente curado pode ajudar o indivíduo grave a melhorar, né, a ajudar o organismo do indivíduo que está gravemente doente a se recuperar mais facilmente. Como é que eu faço a transferência dessa imunidade? Primeiro,
Se eu quero pegar anticorpos, né, do paciente que foi curado, eu vou utilizar o soro do paciente que está rico em anticorpos. Se eu quero pegar os linfócitos, eu preciso isolar esses linfócitos através de técnicas de centrifugação e transferir esses linfócitos TCD4 e TCD8 para o indivíduo em tratamento. Então, qual a função da imunidade inata através da ação dos anticorpos? Bloquear os micro-organismos infectados e eliminar, auxiliar na eliminação desses micro-organismos. E qual a função dos linfócitos T? O TCD4, ele tem a capacidade de ativar macrófagos para matar de forma mais eficaz os micro-organismos. E os linfócitos TCD8, uma vez ativados, eles têm a capacidade de reconhecer as células infectadas por esse micro-organismo e induzir a destruição dessas células infectadas que funcionam como reservatórios do micro-organismo. Com relação à imunização, né? A imunização é o processo de proteção duradoura promovida pela imunidade adaptativa. Então, quando o indivíduo adoece ou ele se vacina, ele vai ficar protegido contra essa enfermidade causada por determinado patógeno. Esse processo é chamado de imunização ou imunidade. A imunização, ela pode ser promovida por de dois tipos. A imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa é quando o indivíduo produz anticorpos ou células de defesa contra determinado patógeno. Isso acontece, por exemplo, quando o indivíduo ele adoece ou ele é vacinado. Então, quando o indivíduo adoece ou é vacinado, ele vai estar exposto aos antígenos, às proteínas do micro-organismo. E dias ou semanas depois, o seu sistema imune adaptativo vai produzir anticorpos e células ativas contra esse patógeno. Em decorrência disso, esses anticorpos vão perdurar por muito tempo no seu organismo. E ele vai ficar, depois de estar recuperado, ele vai ficar imune. O que acontece? Essa imunidade, ela é altamente específica, porque ela reconhece esse vírus, esse micro-organismo, e diferencia ele dos outros. E ele promove memória, tá? Esse indivíduo, ele vai ficar... ele vai ficar protegido dessa enfermidade por um longo tempo, né? Geralmente pelo resto da vida. Mas existe um outro tipo de imunização, a imunidade passiva. A imunidade passiva é quando o indivíduo ele recebe anticorpos ou células de defesa de um outro organismo. Exemplo de uma imunização passiva é o aleitamento materno. O aleitamento materno, nos primeiros dias do recém-nascido, a mãe ela produz um leite diferente, chamado de colostro. Esse leite amarelado, ele é rico em proteínas, principalmente de anticorpos. Esses anticorpos produzidos pela mãe, ela protege esse recém-nascido por um determinado tempo. Tá? Então, quando ocorre a transferência de um anticorpo ou de células de defesa de um organismo para outro, ele vai ter uma imunização passiva. Só que essa imunização passiva, apesar dela ser extremamente específica, ela não produz memória. Por exemplo, o bebê recém-nascido, mesmo ele tendo mamando nos primeiros dias, ele ingerindo o colostro, ele precisa se vacinar. Por quê? Porque essa imunização passiva, ela não gera memória imunológica. Para gerar memória imunológica, é necessário ativar o sistema imune adaptativo, que não acontece no caso do aleitamento, tá? Ela apenas vai receber os anticorpos já produzidos pela mãe. Quem tem a ativação do sistema imunológico é a mãe. Então, essa criança, após o aleitamento materno,
ela necessita passar por um processo de imunização. E aí sim, na vacinação, ela vai ser exposta a proteínas de diversos patógenos e ativa o seu sistema imunológico e, consequentemente, gera uma imunização, que vai ser duradoura, porque é uma imunização ativa. Outro exemplo de imunização passiva é no caso dos soros, né? Por exemplo, um cara, ele foi acidentado com uma cobra, né? Ele foi picado por uma cascavel. A cascavel injetou veneno no sangue dele, e para que ele consiga, né, se recuperar da forma mais rápida possível e que não morra, né, é administrado nele um soro chamado de soro antiofídico. Esse soro, como é que ele é feito? O soro antiofídico, ele é feito da seguinte forma. Se pega o veneno do animal, né, da cobra, e injeta num cavalo. Esse cavalo, então, ele vai ter o seu sistema imune adaptativo ativado, e uma semana, 2 semanas depois, ele vai produzir grande quantidade de anticorpos. Então, se retira o sangue desse cavalo, se separa a parte líquida do sangue dele, e aí, então, é produzido o soro antiofídico. Esse soro, então, ele é injetado no paciente que teve o acidente por cobra. O que acontece? Ele vai ter uma imunização passiva, né? Ele vai se recuperar mais rápido, porque os anticorpos ali do sangue do cavalo vai neutralizar o veneno, mas esse paciente, ele não vai ter uma imunização adaptativa, não vai ter uma imunização duradoura. Isso quer dizer o quê? Se ele tiver um novo acidente com cascavel, ele vai ter que receber novamente soro, porque o sistema imunológico dele não foi responsável, né, pela imunização. Aí nós temos uma figurinha que eu utilizo muito no final das minhas aulas, que ele resume boa parte do sistema imunológico e boa parte do que a gente falou na aula de hoje, tá bom? Aí nós temos os livros que eu indico para vocês estudarem, né, para vocês utilizarem como consulta, tá? E alguns aplicativos, certo? E aí eu passo a palavra a vocês. Quem que está com alguma dúvida, né? Agora é a hora das perguntas. Professor. Vai lá, Paulo. Professor, diga. O senhor vai disponibilizar essa aula para te assistir ela de novo aonde? Que eu quero assistir ela de novo. É o seguinte, Paulo.